Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre luz e sombra, tá? Então a gente precisa ter um pouco desse conhecimento para que a gente consiga fazer os nossos desenhos o mais realista possível. Então, por isso que a gente vai estudar e vai treinar um pouquinho sobre isso, tá? Eu peço desculpa já pelo improviso dos vídeos que a gente acaba fazendo, porque a gente não tem as ferramentas adequadas, mas a gente está fazendo o possível então para fazer uma videoaula que fique bem explicativa para vocês, né? Para que vocês consigam compreender então os conteúdos das disciplinas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que o que eu quero falar para você sobre luz e sombra, tá? Então, sempre quando a gente tem luz e sombra, a gente vai ter um ponto onde se incide a luz. Então, aqui vocês podem observar que esse ponto, nesse objeto, né, no caso nessa fruta, ele tá bem centralizado aqui. Então, eu tô focando com uma lanterna para que vocês consigam compreender, observar bem esse fenômeno de como é que funciona a luz e sombra num objeto, tá? Então, essa parte onde a luz está incidindo diretamente, ela se chama o reflexo, tá? Então, esse reflexo, ele fica sempre mais claro na hora que a gente vai fazer os nossos desenhos. Então, a gente tem esse ponto, assim, bem clarinho na hora de fazer a nossa representação. No lado oposto aqui, a gente vai ter uma sombra própria do objeto, tá? Então, aqui tá um pouco claro, talvez não esteja dando para vocês observarem isso, mas a gente tem aqui um escurecimento, então, no próprio objeto, e isso se chama penumbra, tá? Então, essa parte aqui se chama penumbra. Essa sombra que vocês estão vendo aqui, ó, que ela incide na superfície, ela se chama, então, a sombra projetada do objeto, tá? Ela não é regular, então ela começa no objeto, ela começa mais forte, né? E aí, à medida que ela vai se afastando do objeto, ela vai ficando mais fraquinha, tá? Então, existem várias formas de projetar essa sombra quando a gente está fazendo o desenho. Então, a gente tem que cuidar, que a gente tem que ir utilizando a questão do valor tonal, que vocês já estudaram na primeira aula, já testaram, então, com os exercícios em casa. E esse valor tonal é o que ajuda a gente a desenvolver bem os desenhos, né? Deixar eles mais realistas e aplicar também as sombras, tá? Então, eu quero que vocês vejam, quando a luz incide logo em cima do objeto, a gente tem, então, a sombra projetada de uma forma mais arredondada nesse caso, né? E ela tá extravasando um pouquinho o tamanho desse objeto, tá? Quando a sombra ela vem numa lateral desse objeto, a gente tem, então, aqui sempre um alargamento da sombra para o lado oposto da luz. Então, esse fenômeno que ocorre aqui, ó. Então, aqui eu tenho o meu reflexo, né? E aqui eu tenho a minha sombra projetada, tá? Isso acontece para todos os lados, da mesma forma. Quanto mais baixa a incidência da luz, mais vai ficar, então, a sombra projetada, maior ela vai ficar, tá? E é isso, então, que a gente vai tentar representar agora nos nossos desenhos. Então, a gente vai trabalhar com 3 tipos de textura. Primeiramente, para que vocês entendam, então, a gente vai usar esses três tipos de textura, tá? E esses 3 tipos de textura, eles são a trama, essa primeira textura aqui. Depois a gente vai usar linhas só em um sentido, tá? Que é um pouquinho diferente da trama. E também vai utilizar essa técnica que se chama circulismo, então, que seriam a aplicação da representação com círculos, assim, com lápis em círculos, tá? Então, para isso, vocês vão pegar uma folha A3 e vão, posteriormente ao exercício, vão fazer as margens, conforme a gente já tem definido na disciplina, tá?
E vocês vão representar primeiramente com o lápis 6B, tá? Esses círculos. Então, eu vou fazendo esses círculos e eu gostaria que vocês repetissem eles aí também, tá? De preferência, a mão livre, não usem compasso, não usem nenhuma ferramenta para que vocês façam o círculo, mesmo que ele fique um pouco, que ele tenha um pouco de defeito ali, não fique tão redondinho, não tem problema, tá? Então, eu vou fazer aqui para vocês, ó. Primeiramente, a gente faz, então, essa parte do círculo. Podem ver que o meu também não tá certinho, ele tá bem irregular. E aí, eu gostaria que vocês fizessem bem fraquinho essa parte. Eu tô usando um lápis 6B, mas eu tô fazendo bem escuro para que no vídeo fique bom. Quando vocês forem fazer a marcação desse círculo inicial, eu gostaria que vocês fizessem ele de uma forma bem fraquinha, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa definir é de onde vem a nossa luz. Então, nesse caso, eu vou colocar dessa lateral. Se vocês definirem outra lateral, não tem problema, desde que vocês apliquem a mesma técnica, tá? Então, daqui a gente tem o nosso ponto de luz. Vamos imaginar aqui que a gente tem uma lâmpada, então. E a gente precisa fazer uma marcação bem fininha também, onde seria parte do nosso reflexo no nosso objeto, tá? Então, a gente tá desenhando uma esfera, a gente inicia com um círculo e transforma ela numa esfera através dessa luz e sombra e através das texturas que a gente vai utilizar. A primeira textura que a gente vai utilizar é a textura de trama. Então, a trama, ela é basicamente colocar as linhas num sentido e depois no sentido oposto, tá? Lembrando que quando a gente tem a incidência da luz em uma lateral, na lateral oposta a gente já tem, então, a penumbra. Então, essa parte aqui toda vai ser a parte de penumbra, tá? Então, essa parte vocês podem marcar com uma linha bem fraquinha, ela vai ser bem mais forte que o restante do nosso objeto, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Vai começar a fazer linhas sempre da borda para dentro. Vocês podem firmar o lápis e puxar assim, que daí ele vai ficar mais fraquinho aqui já no meio da nossa esfera. E aí, a gente vai propor, assim, primeiro as linhas em um sentido, tá? Depois, a gente vai, então, fazer as linhas no sentido oposto, para que a gente gere essa trama no nosso objeto, tá? Então, se não ficar bom, é assim mesmo no início, tá? É tentativa e erro. E a gente vai colocando, então, linhas aqui sempre seguindo ou uma lateral ou a outra, tá? Então, a gente vai tramando esse nosso desenho para que ele fique... para que ele apresente, então, essa textura de trama. Sempre nas extremidades a gente vai ter, então, um tom mais escuro, porque é onde tem aqui a nossa penumbra, né? E bem no centro, nessa marcação aqui, a gente só vai fazer linhas bem fraquinhas para que a gente consiga fazer, então, para que ele tenha esse degradê, então, de claro para mais escuro, tá? Depois eu vou pegar minha caneta borracha, então aqui eu vou acabar apagando isso, já que eu já sei onde é que é a minha marcação, ó, para que ela não fique estranha na minha representação, tá? Então, eu já vou apagar. Lembrando que o lápis 6B é bem difícil de apagar, então ele acaba borrando, então por isso que eu peço para vocês fazerem bem fraquinha essa linha, tá? E aí, a gente continua fazendo aqui uma trama. E escurecendo agora, então, essa parte onde ficaria a penumbra, tá? Quando vocês acharem que já tá representando, então, uma esfera e que vocês já têm
Então, todas essas partes ali do desenho bem representado, né? Que seria a parte da penumbra, a parte do reflexo, então, que fica aqui em cima. Aí, vocês já podem ir finalizando o desenho, tá? Então, não precisa ficar eternamente fazendo essas linhas aqui, senão a gente sempre acha coisas para fazer o melhoramento. Se quiserem dar uma reforçada, então, na parte do círculo, vocês vão vendo que ele vai tomando uma forma, né? Aqui. Tá? Essa é uma forma, então, da gente fazer a representação da nossa esfera, então, através da trama, tá? Então, através dessa textura que se chama trama. A gente pode usar essa textura para várias finalidades, então, no caso de paredes, quando a gente vai representar fachadas e tal, então a gente pode também utilizar essa trama, tá? Então, a gente tem aqui a nossa penumbra. Se acharem que ficou muito escuro, quiserem dar uma passadinha na borracha, lembrando que ela não apaga muito bem porque é o lápis 6B, tá? A gente pode deixar ela representar aqui, tá? Agora, então, a gente faz a parte da projeção da nossa sombra, tá? Então, como é que funciona? A gente vai pegar, então, a partir desse ponto aqui e vai traçar uma linha perpendicular aqui, ó. E aí, quando a gente pegar, então, a parte de baixo, que seria a representação de uma mesa onde tá essa nossa sombra, a gente vai ter que encontrar ela com essa parte, tá? Então, a nossa sombra, ó, ela vai aparecer, então, aqui a parte da projeção dela até esse ponto, que é onde eu tenho a ligação desta parte com essa parte aqui, que seria uma mesa, no caso, né? O que a gente faz? A gente vai dar uma arredondadinha aqui, então, nessa sombra, ó. Tá? Vai dar uma arredondadinha para que a gente tenha, então, esse formato mais irregular, mais arredondado, que é o nosso objeto possui, né? Então, a gente vai dar essa arredondada. Vai usar a trama também para fazer essa sombra projetada. Nesse caso, vocês podem usar do centro para a extremidade, né? Porque a gente sabe que a sombra, ela vai, quanto mais afastada do centro, mais ela vai se dissolvendo, né? Por exemplo, né? Então, aqui a gente vai fazer essa representação, tá? Então, a gente tem aqui a trama, né? A nossa primeira esfera, representada, então, a partir dessa textura que se chama trama, e a nossa sombra também, que se chama trama aqui. Sempre, nesse caso, é diferente, então, na esfera a gente faz as linhas a partir da extremidade para o centro, e na sombra a gente faz do centro para a extremidade, para que a gente tenha essa sombra se dissolvendo, então, ao longo do decorrer dela aqui, tá? Então, essa aqui é a nossa primeira esfera, ela tá prontinha, então ela ficou assim, tá? Talvez vocês queiram fazer as tramas bem menores, né? Então, ela vai ficar bem, um pouco diferente, não tem problema nenhum, né? Quanto mais vezes a gente passar, mais não vai dar para identificar que tipo de textura é. Então, até é melhor se a gente fizer isso, tá? Então, eu vou pegar o outro lado da folha, mas vocês podem fazer na lateral. No caso de vocês, é uma folha A3, né? Ainda vai caber essa lateral. Eu peço que vocês façam essa daqui bem na parte superior, ou se vocês fizerem ela durante
dentro da folha, assim, mas uma parte mais central ou mais para baixo, vocês sempre anotem o tipo do lápis que vocês estão usando aqui para que eu saiba na hora da correção, tá? Então, eu vou virar essa minha folha e a gente vai passar, então, para a segunda textura. E a nossa textura aqui, ela vai ser, então, com essas linhas. Ela vai ser só com linhas retas, elas vão iniciar do final da nossa esfera para o centro, né? E quando ela vai aproximando da nossa... do nosso reflexo, ela vai se dissolvendo um pouquinho aqui, tá? Então, como é que funciona? Vamos fazer de novo um círculo, tá? Então, esse círculo, eu vou fazer uma marcação de uma sombra, de um ponto de luz. Então, esse ponto de luz aqui, no meu caso, vai estar nessa mesma posição da outra que a gente fez. Marcação do meu reflexo. Marcação aqui, de onde que eu vou fazer, então, a minha parte de penumbra. Já vou fazer a base aqui, então, para que eu consiga fazer a projeção dessa sombra. Vejam que se vocês fizeram essa flecha nesse sentido, tentem seguir esse mesmo ângulo para fazer a sombra aqui. Se eu tivesse essa flecha mais posicionada nessa lateral, por exemplo, então eu teria a minha sombra, ó, passando por aqui, e aí ela daria uma sombra bem grande, né? Então, não é o caso, a gente só vai treinar, então por isso a gente não vai utilizar uma sombra tão grande assim. Eu vou apagar aqui para que vocês não se confundam. E aí, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai começar da extremidade para o centro, então essas linhas, elas podem ser mais em forma de arco, assim, porque então a gente tem uma esfera e a gente precisa dar esse caráter arredondado para ela. Então, por isso que a gente vai fazer essas linhas mais arredondadas, tá? Quando a gente chega aqui próximo do centro, essa linha vai se tornando cada vez mais reta, né? Até que a gente vai mudando a direção e inclinando as linhas para o outro sentido, tá? Então, sempre da extremidade para frente aqui do nosso desenho. E aí, a gente só vai fazer essas linhas nesse sentido, tá? Cada vez vocês vão aproximando mais dessa parte de reflexo aqui, que ela não pode ficar totalmente em branco, né? Ela tem que ter uma representação um pouquinho de uma textura, né? Porque senão ela não tá bem trabalhada, mas ela também não pode ficar escura, então a gente tem que cuidar. E aí vocês vão escurecendo essas extremidades. Ó, aqui eu já fiz uma linha muito grossa, vou dar uma apagadinha. Lembrando que o lápis 6B, quando ele vai ficando com a pontinha pequena, às vezes até melhor de trabalhar do que com aquela ponta grande e bem apontada, né? Então, quando vocês apontarem, se quiserem dar uma lixadinha nele, assim, num papel, para ele formar, então, essa pontinha mais arredondada é melhor, tá? Então, aqui, ó, sempre nesse sentido. E a gente vai conseguindo transformar esse círculo que a gente fez inicialmente, né? Em uma esfera, tá? Eu vou apagar essa parte aqui, para que ela não fique tão marcada.
E agora eu vou cobrir de novo ali. Isso eu poderia ter apagado antes um pouco, né? Para não prejudicar aqui a minha representação. Sempre da parte da extremidade para o centro, que a gente vai começar a criar essa textura, tá? Aí podem ver que ela já ficou bem arredondadinha, que a gente já tem essa impressão de arredondamento só através dessas linhas que a gente fez, né? Que elas são linhas arredondadas e vão dar, assim, esse caráter de esfera aqui para nossa representação. Ó, sair linha para fora, vou apagar aqui, tá? Então, pronto a nossa esfera, a gente vai fazer o traçado aqui da sombra, vai arredondar um pouquinho aqui, mais ou menos aqui do meio, a gente vai dar uma arredondadinha pra fora, tá? Esse tipo de sombra aqui é meio difícil de linha, é meio difícil de trabalhar com a sombra, mas sempre do centro pra extremidade, né, que a gente tem essa finalização. Só que tem que cuidar para não ficar muito cabeluda essa sombra, ela tem que ter uma finalização aqui, ó, depois vocês passam o lápis para não ficar, tipo, como se fosse uma sombra escabelada, tá? Então, aqui a parte interna da sombra sempre mais escura e a extremidade bem fraquinha aqui, como é esse caso, tá? Então, acho que vocês conseguiram observar aqui. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, então, também pelo WhatsApp ou mandar um e-mail fazendo essas perguntas, tá? Então, eu finalizei essa nossa segunda esfera aqui. Vou para a terceira esfera. Então, a textura da terceira esfera, ela é em círculos, tá? Então, a gente vai passar o lápis assim em círculos para fazer essa textura. Então, agora eu vou precisar dar uma pontadinha aqui no meu lápis. Não precisa apontar muito, porque ele já tá quase finalizando, então, a ponta. Vou fazer ela aqui bem nesse cantinho aqui, para não precisar usar outra folha. Então, vamos fazer uma esfera aqui. Lembrando que essa linha externa, ela é bem fraquinha, tá? Então, façam ela bem fraquinha. E depois a gente vai já marcar incidência de luz. Então, onde que eu vou começar com a minha luz? Marco aqui, então, o meu reflexo, penumbra. A partir do momento em que eu já domino essas técnicas, eu não preciso ficar marcando essa parte de reflexo, essa parte de penumbra, eu já tenho memorizado isso, né? Então, o que que eu vou fazer? Com o lápis meio de lado, assim, então eu vou pegar ele usando, assim, essa extremidade maior aqui da ponta do lápis, eu vou pegar ela e vou começar a fazer linhas circulares aqui, tá? Podem fazer esses círculos maiores, assim. Na verdade, não é bem círculo, né? É praticamente uma elipse que a gente faz, porque é um círculo bem achatado. E aí, a gente vai trabalhando, vai aproximando aqui, bem fraquinho dessa parte da esfera onde tem o reflexo. Vou apagar esse reflexo aqui, que eu já sei onde é que ele tá localizado, para depois eu não precisar apagar de novo. Bem fraquinho, ó. E aí, a gente vai fazendo várias vezes isso, vai deixando mais forte nessa parte onde a gente tem a penumbra do nosso objeto. Então, vai escurecendo. Vocês podem ir usando um pouco mais de força, então, para fazer a representação mais escura nessa parte inferior aqui.
tá? Essa técnica, ela é bastante utilizada para fazer textura em rosto, né? Quando a gente desenha o rosto, justamente porque ela fica irregular assim e não fica tão marcado quanto esse outro tipo de textura, né? Então a gente usa essa parte aqui de representação mais circular para fazer essas texturas de face, né? E aí vai escurecendo, usando um pouquinho mais de força para escurecer a nossa esfera, tá? Sempre deixando aqui essa parte mais clara, porque a gente tem a nossa parte de reflexo, escurece mais. É o ponto que vocês acharem que tá adequado, já tá aparecendo bem uma esfera. Vocês podem até finalizar então o desenho, tá? Aqui eu tenho uma parte mais escura, mas se quiserem fazer então um contorno aqui para delimitar bem essa esfera, podem fazer, que a gente tem ela aqui com pouca definição, né? Quanto mais escuro deixarem o contorno, mais vão ter que fazer então ali para que ele não fique tão marcado no desenho, né? Então, a gente tem aqui. Não precisa se preocupar se não sair bem certinho uma esfera, né? Mais arredondadinho. O que interessa é que a gente aprenda, então, essas técnicas de luz e sombra e as texturas, tá? Essa parte de fazer a esfera mais circular ou não, isso aí é uma coisa que a gente vai treinando, né? E ao longo da nossa evolução na academia, a gente vai fazendo, então, cada vez melhores as representações. Aqui, então, eu vou fazer a projeção da minha sombra, né? Aqui, então, como se fosse na mesa. Vou arredondar um pouquinho aqui, como a gente já fez nas outras. Mesma coisa, a parte interna dela é bem escura, então a gente vai ter essa parte interna mais escura, fazendo com o movimento com o lápis circular, da mesma forma aqui na esfera. E essa sombra vai se dissipando ao longo da nossa representação, tá? Só não precisa aumentar muito essa sombra. Então, aqui a gente já finalizou, tá? A nossa esfera. Então, eu acho que deu para vocês compreenderem, então, como é que funciona essa sombra aqui, né? Então, essa é a esfera, eu acho essa textura a melhor de todas, fica a mais bonita a representação dela. Então, a gente tem aqui a outra representação só com linhas e a representação com a trama, que foi a nossa primeira representação. Então, eu gostaria agora que vocês fizessem esse mesmo exercício aqui que eu fiz, então 3 esferas com o lápis 6B, e também repetissem ele com o lápis 2B e o lápis H. Então, são 3 esferas com o lápis 6B, 3 esferas com o lápis H e 3 esferas com o lápis 2B, tá? Então, só se vocês não fizerem elas alinhadas, assim, as esferas, podem só marcar embaixo aqui. Então, por exemplo, 6B, né? 6B, aqui, só para que a gente saiba de qual lápis está se tratando. Eu quero que vocês façam isso nessa mesma folha, para que vocês consigam compreender a dureza dos grafites. A gente tem, então, o 6B, o primeiro que a gente trabalhou, é o grafite mais macio e ele é o melhor de trabalhar. E vocês vão ver, então, a dificuldade que a gente tem quanto aos outros grafites, né? Mas eles também são interessantes para que a gente conheça as texturas que eles podem apresentar
para os nossos desenhos. Então, a gente tem que sempre ter o conhecimento do nosso material e o que tipo de textura ele gera para que a gente consiga fazer a representação da das nossas texturas nas fachadas, né? Cada vez mais realista. Então, a aula de hoje era isso. Eu gostaria que vocês representassem essas esferas em casa, né? Eu vou dar o prazo até sexta-feira para que vocês me mandem uma foto por e-mail novamente, jessicamichel@uricer.edu.br, dessas esferas que eu tô marcando, então, quem tá me mandando, né? As coisas certinhas no prazo para que a gente consiga fazer a avaliação. Não sabemos quanto tempo ainda vai durar essa crise, né? E então a gente precisa fazer a avaliação da disciplina, essa evolução eu preciso acompanhar com vocês, tá? Então, boa semana e até a terça que vem. Beijo!